Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardando o pessoal entrar. Aguardando o nosso convidado Leôncio. Hoje com um tema muito interessante sobre buscando o emagrecimento. O que será que o Leôncio traz para a gente hoje? Vamos ver se ele já está por aqui. Vamos lá. Boa noite, Guilherme. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Leôncio. Oi, Leôncio. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Boa noite. Olá, Leôncio. Olá. Você está me ouvindo? Olá. Boa noite, Neuza. Está ouvindo? Está dando para ouvir? Oi, Leôncio, não te ouço. Pessoal, só um pouquinho. Está tudo ajustado aqui. Você me ouve? Não te ouço. Agora sim. Entrou e saiu. O som não tá. Saiu o som. Eu tô ouço, meio truncado. Agora eu tô te ouvindo. É? Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo e com você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. O que nós trazemos hoje para o pessoal, Leôncio? Gordura. Buscando emagrecimento? É, gordura em excesso. Gordura? É. Meu Deus. O que fazer com isso?
É só tirar a gordura. Só tirar a gordura. É a briga de uma humanidade, né? É a briga de uma humanidade. Vamos lá. Tem vários fatores que geram problema de gordura, né? E essa é a razão principal que as pessoas tentam tudo que é dieta, aí fica sem comer, aí emagrece. Né? Mas volta a comer, engorda de novo. Né? Então fica naquela sanfona. Né? Engorda, emagrece. E é um processo complicado, porque você tem que dedicar muita energia para isso, né? Muita concentração, energia mental, para poder vencer a gulodice, né? Vencer a vontade de comer aquele prato de macarronada com molho, né? Depois de comer um boi, né? Então isso aí dificulta a vida, né? De você ficar magro. Então tem vários motivos que causam a obesidade. Tem que tratar, aparentemente, todos eles que estão ativos, né? Tem pessoas que ficam gordas por causa de um problema. Tem outras que ficam gordas por causa de 2 problemas. Outras por causa de 3 problemas, né? E a lista é grande, né? A lista é grande. E vai muito além, né, Leôncio? Porque só você comer, né? O comer é só uma consequência. Sim, só consequência. Né? Às vezes você engorda sem comer. Né? Tem casos assim também. Então, muitas pessoas têm esse problema, né? Então, na minha lista, tem 25 itens que causam problema de obesidade. 25 itens distintos. Né? Sim. É diferente de você sentir frio. Pode falar. É diferente de você sentir frio. Né? A temperatura baixa mais do que seu corpo, você sente frio. Você se agasalha, resolve. Né? Tem uma coisa só para resolver. Né? Tá com sede? Toma água e resolve. Né? Tá com fome? Sim. Come e resolve. Mas a obesidade, não adianta fazer uma coisa só, muitas vezes. Às vezes uma coisa só resolve. Né? Mas às vezes demora mais tempo para resolver, porque tem mais coisas envolvidas. Oi. Estão reclamando do vento. O vento está dando muito eco. Só um minutinho que a gente está ajustando aqui. Tem que fechar a janela aí, tem muito vento. Eu sou calorenta. Aqui não melhorou. Aqui é o eco. É o eco, né? Aqui não incomoda o vento. Né? Não tem problema. Deixa eu ver se tá dando eco. Deixa eu ver aqui. Microfone. Deixa eu ver aqui. Isso agora melhora. Tá melhor? Para mim continua bom. Continua. Então vamos lá. Não tá melhor. Não tá melhor. Eu consigo me ouvir. Então por isso que tá tendo eco. Deixa eu ver aqui. Só um instantezinho. Você tá me ouvindo com eco, Leôncio? Não, eu tô ouvindo perfeitamente bem. Limpo, claro, sem vento agora, né? Sem vento. Tirou o vento? Tirou o vento. Então, mas vamos lá então. Voltando aos DHS, né? Voltando aos nossos conflitos que causam obesidade. Ok, então vamos lá. Vamos lá. O que você quer ver disso aí? Qual você quer conversar? Contar para o pessoal, né, que toda essa visão vem através da medicina germânica, né? Que tem uma visão diferente sobre esse aspecto. Que não é só você ir lá e comer alface ou tomar só água. Que foi como você falou, né? Tem gente que engorda sem comer. Acontece de tudo, né? Então, a raiz de todos os problemas de obesidade, né?
Claro que estão, a grande maioria, em comer demais, sem sombra de dúvida. Mas o que causa comer demais que é a raiz da obesidade. Né? Sim. Então tem vícios, tem doenças, tem problemas, tem um monte de coisa. Né? E pela germânica a gente sabe que quando você sofre um conflito, né, onde você chega numa situação inesperada, desagradável, e você não sabe o que fazer. Não tem coragem de reagir. Não tem coragem de fugir. Né? Então você fica congelado ali. E não comenta para ninguém esse problema. Então, por exemplo, se você... Eu tratei uma menina que ela estava, acho que uns 17 quilos acima do peso. E eu tratei vários problemas dela. Né? E aí eu perguntei se ela alguma vez se sentiu abandonada. E ela morava numa cidade aí no Rio de Janeiro, com o marido, e a mãe e a família moravam em outra cidade. E ela sempre morou com a mãe. A menina tinha em torno de 20 anos por aí, recém-casada, e foi morar na casa do marido. E o marido trabalhava o dia inteiro, ela ficava sozinha em casa o dia inteiro. Ela não trabalhava. E nessa de ficar sozinha em casa, sem o marido, ela começou a sentir-se abandonada. Né? Não tinha mais a família dela. Mas tudo bem, foi levando a vida dela numa boa. Até que ela teve que fazer um exame médico, né, para ver a questão de gravidez, se ia poder ter gravidez ou coisa parecida, e foi no médico. Quando chegou no médico, ela sentiu a falta da mãe, porque a mãe sempre acompanhava ela nos médicos, no meio médico. E ali ela sentiu a falta da mãe. E ali ela recebeu uma situação desagradável, né, de estar abandonada pela mãe. Né? Ela era adulta, 20 anos de idade, quer dizer, de fato não tinha abandono, mas a percepção dela é que estava abandonada. Estava sozinha, né? Em frente ao médico, que ela nunca enfrentou o médico sozinha. Então ela estava insegura, porque a mãe dava apoio para ela. E isso gera o quê? Gera um conflito que a medicina germânica traduz muito bem, que é o peixe fora d'água. Eu estou fora da minha zona de segurança. Né? Sim. E o abandono gera isso. Né? Se eu me sinto abandonado, eu me sinto impotente muitas vezes, incapaz, fora da minha zona de segurança. E aí, o que o corpo faz? E o corpo é muito sábio. Né? O nosso corpo, como invólucro do espírito, né? Pensando assim, ele é um corpo que tem bilhões de anos de evolução. Né? Os corpos aqui, dos mamíferos, evoluíram dos peixes lá atrás. E peixes têm há bilhões de anos atrás tem peixe. E o peixe foi evoluindo, virando lagarto, virando jacaré, né? Virando pássaro, virando mamífero, etc. E chegou no corpo humano, por uma das mutações que sofremos. Então, o nosso corpo tem bilhões de anos de tecnologia de sobrevivência e adaptação. E nessa tecnologia, quando acontece uma situação de falta de segurança, está fora da zona de segurança, o corpo fecha, dá o comando para os rins fecharem a produção de urina. Aí o médico vê isso, e muitas vezes acontece no hospital, a pessoa vai ser hospitalizada por algum problema, principalmente idoso vai ser hospitalizado, e é comum ele sentir-se abandonado lá. Né? Já os filhos estão longe, os netos não visitam, ele está sozinho lá na UTI, o rim fecha. E não produz urina. Aí o médico vai lá e vê o quê? O rim parou desse cara. Né? Ele está piorando, o rim parou. Mas, na verdade, o rim está fazendo o trabalho dele. Ele para reter líquido. Porque o peixe, quando caía fora d'água, por qualquer motivo, ele ficava fora da sua zona de segurança. E ele sabia que tinha que reter a água para durar mais tempo, até esperar o mar chegar de volta. Né? A onda levou ele para a praia, e quando a onda foi embora, não levou ele. Daí ele ficou perdido lá. Aí quando a onda vem, leva ele de volta. Mas ele tem que ficar vivo nesse tempo. Então ele fecha os rins para não perder líquido. E nós temos esse programa dentro da gente. Alguém pode achar, pô, mas que absurdo ter um programa de peixe. É. Mas se você olhar na fisiologia,
nós temos aqui dutos faríngeos que saem da orelha e vão até o coração. E são dutos fechados nas duas pontas, não serve para nada esse duto. Para nós não serve para nada. Para o cachorro não serve para nada. Para a rã não serve para nada. Mas o peixe usa. Ele leva o oxigênio da glândula para espalhar no corpo, jogando no pulmão. Então, o duto faríngeo é o peixe que usa. E nós temos aqui ainda dentro da gente o duto faríngeo. Então, é uma prova inequívoca que a gente evoluiu dos peixes. Mais do que evoluiu do macaco, evoluiu dos peixes. Né? Isso você pode confirmar em qualquer atlas de fisiologia humana, né? De peixe e de gente. Você vai ver isso. Né? Macaco também tem isso. Cachorro também tem isso. Então, nós viemos do peixe e temos reflexos do peixe. E esse reflexo do peixe fora d'água é um deles. E como é um programa aprendido do tempo do peixe, a gente usa ele no nosso dia a dia. Então, cada vez que a gente retém líquido, a gente entra numa zona de insegurança por abandono, ou vida em risco, ou sentido como refugiado fora do país, que é fora da nossa casa, a gente retém líquido. E conforme a intensidade do conflito, do medo que a gente sente, né, do abandono que a gente sente, mais líquido você retém. Então, eu fiz essa menina, eu tratei dela, esse trauma, e ela passou a noite inteira urinando. A noite inteira urinando. Ela perdeu, acho que uns 10 quilos na primeira noite, e mais 7 na segunda, né, ao longo do dia. Então, ela era obesa, 17 quilos acima do peso, né, normal dela, por retenção de líquido. Ela tinha apenas um item que fazia ela ficar obesa. Né? E resolveu. Então, esse é um tipo de problema que faz retenção do líquido. Né? Mas tem outros tipos de problema. Né? Então, tem situações onde a pessoa sente medo, por exemplo, ou sente-se obrigada a fazer uma coisa que ela não quer fazer. Então, hoje eu estava conversando com uma cliente que ela começou a fazer postagens no Instagram. Né? Ela vai chegar no estágio que você está agora e fazer live no Instagram já. Mas ela não chegou nesse estágio ainda, está fazendo postagens. Né? E cada vez que ela tem que planejar as postagens dela, é um horror. Ela sofre com isso. Né? De ter a ideia, ser criativa, tem a ideia, risca. Mas, enfim, ela fez as postagens dela, ficou feliz, fez as postagens, mas ela fez sem querer fazer, entendeu? Ela fez a postagem, mas no fundo não queria fazer a postagem, por medo de errar, botar uma vírgula errada, botar uma palavra acentuada errada, coisa parecida, medo de erro, medo da exposição. Mas ela se forçou a fazer porque a técnica, né, a coach dela estava dizendo, você tem que fazer isso assim, assim, assado, senão a coisa não anda. Então ela fez o post, mas ela não queria fazer. Então, ela fez uma coisa que ela não queria lá no fundo do íntimo dela. Então, no íntimo dela, ela estava resistindo àquilo. Mas no dia, na hora de fazer, ela fez. E quando tem essa situação de você faz uma coisa que no fundo você não quer fazer, por dentro fica resistindo. E isso é um conflito, né? Que você também resiste, você trava, você não brinca com a situação, você não foge do problema. E essa resistência afeta o quê? Afeta o pâncreas. Né? Afetando o pâncreas, vai afetar lá a produção de glucagon. Vai reduzir a produção do glucagon do pâncreas. E o que o glucagon, pessoal, o que é o glucagon? O glucagon é um hormônio que faz subir a glicemia. Ele é o oposto da insulina. A insulina baixa a glicemia do sangue, o glucagon aumenta. E os dois estão trabalhando em equilíbrio. Quando a glicemia sobe demais, né, a insulina tem que entrar para baixar o glucagon. Mas se a insulina entra e não baixa, aí a pessoa tem diabetes. Né? Isso é diabetes. Uma pessoa normal baixa a insulina, numa boa. Mas quando baixa a insulina, porque entrou bastante, baixa a glicemia porque bastou bastante insulina no sangue, a insulina continua trabalhando. E vai baixando, 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 até que baixa de 70 unidades, que é o mínimo. Então, na hora que baixa de 70, aí o pâncreas começa a produzir glucagon para aumentar a glicemia. Né?
Aí ela começa a aumentar de 90, 70, 80, 90 e para por ali. Aí a pessoa come, aumenta a glicemia, entra a insulina e fica esse jogo. Quando a pessoa porque ela entra no processo de hipoglicemia. Por isso ela tem a fome. Isso. Então, quando ela afeta o pâncreas dela, ela para de produzir glucagon. Então, quando ela come algum doce, entra a insulina, baixa, e o glucagon não sobe a glicemia. Então, entra em hipoglicemia. Quando a pessoa tem hipoglicemia, ela começa a sentir calor, começa a tremer, né? Às vezes dá tonteira, e a pessoa sabe que ela precisa comer alguma coisa. Ela naturalmente procura comer alguma coisa, porque está com falta de açúcar. Né? Então ela começa a comer. Né? Cada vez que tem uma hipoglicemia, ela tem uma fome enorme. Né? Aí ela come um boi pela frente. Né? Só que ela come para se alimentar e come para aumentar a glicemia. E a glicemia baixou demais porque não tinha glucagon. Não porque ela não tinha comido o suficiente, porque não tinha glucagon. Então ela tem que comer porque precisa se alimentar, um pouco, e tem que comer porque baixou o glucagon. E essa comida para o glucagon, ela faz ela engordar. Porque ela come mais do que precisa. Aí ela tem um vício. A pessoa perde o controle, né? Ela tem um vício, né? De comida e comer carboidrato, porque ela está com hipoglicemia. Ela precisa comer carboidrato. Ou tomar uma injeção de glucagon, um dos dois. Mas só a injeção de glucagon ninguém toma na farmácia. A gente tem prescrição de insulina, mas não de glucagon. Então nem tem glucagon. É verdade. Então, isso gera um vício de comer, principalmente carboidrato, e a pessoa começa a ficar obesa por causa disso. Aí é um caso de doença. Né? O que fazer para essa doença? Como se libertar disso? Aí você tem que pegar. Veja no exemplo que eu falei para você da menina que tinha retido líquido. Ela reteve líquido porque ela teve um trauma, né? Que sentiu-se sozinha, abandonada pela mãe. Daí, eu tratei esse trauma dela, fiz ela enfrentar esse trauma, até que ela considerou irrelevante aquilo, com as técnicas de ressignificação que a gente usa. Nesse caso dessa minha cliente que está comendo agora, que ela está começando a comer, né? E ela come muito nessas horas, né? Se estressa e come muito e dá o problema. E ela sabe o que está acontecendo. Né? Então, ela tem que pegar esse momento que ela se estressa, né? Que ela resiste e tratar esses traumas de resistência. Já que ela vai fazer, ela tem que fazer sem resistência. Então, tem que tratar isso. Né? Porque não adianta dizer, eu vou fazer sem resistir. A resistência é automática. Né? Vou fazer à vontade, vou lá e faço. Mas a resistência está dentro da gente e ela é automática. É inconsciente, eu não consigo controlar a resistência. Então, eu tenho que tratar a resistência, né, com exercícios que mexam no coração, em princípio, nas emoções da pessoa. E não mexer só aqui, só por vontade. Então, esse é o trabalho de ressignificação que a gente faz. Na hora que ela enfrenta o problema de ter sentido resistência a uma situação que ela foi obrigada a fazer, ou se obrigou a fazer, o corpo entende, ok, ela não precisa mais resistir. Né? Então, pode voltar o pâncreas dela e começa a produzir glucagon normalmente. E esse processo de desvalorização também. Ele causa isso, né? Na não aceitação de você ficar se olhando no espelho e colocando defeito em você. Sim. Eu me acho feia. É bom ficar longe do espelho, né? Muitas vezes é bom ficar longe do espelho. Mas, por outro lado, para as pessoas que têm isso, eu recomendo. Fica nua na frente do espelho e fica olhando até ficar monótona a sua imagem no espelho. Porque no começo a pessoa não gosta de se ver nua no espelho. Está muito gorda, etc. Tem gordura aqui. Fica olhando até ficar monótono. Quando ficar monótono, aí o espelho não incomoda muito. Né? Mas a questão é essa. Se eu vejo no espelho e me acho gorda, né, a gordura aumenta. Né? A gordura aumenta porque eu me acho gorda. E se eu me acho gorda no espelho, minha mãe me acha gorda. Porque o espelho também é minha mãe olhando para mim. E o espelho também são os meus amigos olhando para mim. Então, se eu estou feia
gorda, chamando a atenção porque estou gorda deles, eu continuo gordo. Né? Eu continuo gordo. Para me proteger, inclusive. Né? Então, se eu não gosto da minha silhueta, é uma autodesvalorização, e aí eu começo a ter gordura para proteção. A gordura é uma proteção. Né? Se você olhar uma foca que vive lá, águas a 0 graus, ela não sente frio lá a 0 graus. E ela tem uma gordura, uma faixa enorme. Né? É redondinha a gordura, rechonchuda. Então, a gordura para a foca é fundamental. Né? Para nós, não. Mas a gordura também é proteção. Se eu me acho feia, ou desvalorizada, ou fraca, se eu preciso me proteger, a gordura é uma saída de proteção. Né? E quando a gordura é localizada, por exemplo, nos homens, algumas mulheres também acontece isso, mas você percebe muito nos homens que vai aumentando o abdômen. Isso é uma gordura visceral? Como que funciona isso? Normalmente os homens... Também uma proteção? É, uma proteção. Né? Daquela parte do abdômen. Né? Então, os diabéticos está aqui no abdômen. Então, meu pâncreas está funcionando mal. Meu pâncreas está deficiente. Então, a gordura na barriga protege o abdômen, protege o pâncreas, protege o estômago. Né? Porque esse conjunto aqui está trabalhando mal, né? Porque eu tenho diabetes. Uhum. Então, as gorduras localizadas têm um foco nisso também. No caso da barriga de Chope, que a gente chama, né? Normalmente o diabético tem isso. Né? Barriga de Chope. Isso. E essa barriga de Chope, ela produz mais resistência à insulina. Então, aumenta a barriga e aumenta o problema da diabetes do cara. Então, uma coisa se soma a outra. Para reduzir a barriga, teria que resolver o problema de diabetes também, porque ela causa isso também. E causa a sensação de tem que eliminar essas percepções de que o meu pâncreas está defeituoso. Na verdade, ele não está defeituoso, o pâncreas. Ele está agindo de maneira diferente porque está no programa para isso. Ele está agindo corretamente. É que nem o rim lá no hospital que fecha. O médico diz, o rim parou. Não parou nada, ele está trabalhando certinho. Só que ele tinha que fechar, fazer o trabalho dele. Naquele momento de abandono, tinha que fechar o rim. Né? Para reter o líquido, para durar mais tempo no hospital até. Sim. Dentro da germânica a gente fala também do tratamento com a água do mar, né? Com a água salgada. Isso. Para trazer de volta esse aconchego, né? É você falar para o teu corpo, ok, tá tudo bem. Você está em casa, né? Isso. Então, nós temos o programa do peixe que retém líquido, né? E quando você coloca o peixe dentro d'água, ele volta para o mar, ele abre os rins dele e começa a sair urina, começa a liberar a retenção. A gente é igual. Entrando na água salgada do nível do mar, né? Eu posso fazer uma água em casa colocando sal grosso, né? Sal integral, na proporção adequada para ficar igual à água do mar. E as células do corpo reconhecem que estão no ambiente natural deles. Né? Lá de milhões de anos atrás. Isso ajuda aqui. E aí reduz. Então a pessoa que entra no banho da banheira, ela normalmente libera líquidos, né? Ela sai ali fazendo um monte de xixi em seguida. Eu sou a prova disso. Ok. Eu nunca entrei em banheira, na verdade eu nunca fui obeso, né? Mas eu já vi pessoas que entraram em banheira e também reduzem a quantidade de líquido. A retenção de líquido, no meu caso, tem variações de um dia para o outro de 2, 3 quilos. É verdade, então. Isso quando eu faço, não tem nem como. Você é uma pessoa que come, engorda sem comer, então. Né? Sim. Porque a retenção de líquido engorda sem comer. É a retenção mesmo, né? Sim. É a retenção de líquido. Sim. E quando eu faço o banho de imersão, né? No banheiro de 150 litros de água, eu estou usando cerca de 5 quilos de sal grosso. Não
chega ainda na quantidade da água do mar. Que daria 36 gramas por litro. Mas está próximo. Então, chega a eliminar 2,5 kg do dia para a noite. E eu estou fazendo uso também da água do mar. Fazendo a ingestão. Todos os dias, 100 ml. 100 ml de água do mar todo dia. Todos os dias. E essa é a água do mar mesmo que você toma? Água do mar mesmo. Essa eu coloco limão, porque é o mesmo tratamento que o pessoal lá da Nicarágua faz, né? Porque como ela é um gosto muito forte, eu coloco limão, então a gente faz a ingestão todas as manhãs em jejum, porque ela é completa, a água do mar é completa. Sim. Ela tem todos os minerais, todas as vitaminas, os plânctons, então tem um tanto de proteína, né? Então ela é incrível. Ela pode ajudar na diabetes, ela pode ajudar no colesterol, ou seja, são todos os processos que normalmente quando você está obeso, você acaba apresentando. Correto? Você tem deficiências de minerais e vitaminas, né? Daí, pelos equilíbrios. E dá uma diminuição na fome também. A água do mar diminui a fome. Que legal. Eu não tomo água do mar todo dia, mas eu como sal rosa todo dia. Uma colher de chá de sal rosa todo dia. E muito pelo contrário do que é dito na medicina tradicional, que é o sal que faz reter. Não é. Não come sal, porque você vai reter e vai cair inchada. E não é verdade. E quando você não come sal, você piora uma série de outros problemas. Você piora a digestão, por exemplo. Nós precisamos de sal para poder digerir melhor. Sal tem o cloreto de sódio, né, que é usado para fazer o ácido do estômago, né? Sim. O ácido clorídrico é o HCl, então tem que ter cloro. O NaCl é o sal. Então, do sal que a gente ingere é dividido em 2 cada átomo e o cloro é juntado com hidrogênio e forma o ácido clorídrico. Então, se você não digere bem, não digerindo bem, não se alimenta bem, não se nutre bem, não se nutrindo bem, vem um monte de outras coisas por trás. Então, se colocou bem, o sal não é que aumenta a pressão. Não é o vilão que todo mundo prega, que a medicina tradicional prega, né? Não é o vilão, são outras coisas o vilão, são outros traumas que são o vilão da pressão alta. Né? Fala um pouquinho da pressão alta dentro da obesidade. Na verdade, não tem nada a ver com obesidade e pressão alta. Né? É que sempre acompanha, né? A gente percebe isso. Pode ser que acompanhe, né? Mas é por acaso, eu diria. Por acaso. Então, pressão alta tem 3 origens. Apenas 3 origens. São 3 traumas diferentes. O primeiro trauma é problema. Então, se a pessoa tem um problema no miocárdio, durante o ataque cardíaco, a pressão pode subir ou pode baixar, conforme o trauma que a pessoa teve. As que a pressão sobe, sempre sobe. As que a pressão baixa, sempre baixa. As que a pressão baixa, as pessoas desmaiam durante o ataque cardíaco. Né? Não morrem, mas apenas desmaiam. Né? Ou ficam tontas, coisa parecida. Mas aí a pressão baixa ou a pressão alta é rápido, é durante o ataque, que é questão de minutos. Né? Não passa muito mais do que isso. A segunda causa de pressão alta é estresse muito alto, um estresse insuperável. Quando ocorre um estresse insuperável, as adrenais começam a proliferar hormônio de estresse em alto grau. E o hormônio de estresse é cortisol. Né? O
cortisol é uma cortisona. Quem tem muita cortisona aumenta a pressão. Em primeiro lugar, aumenta a pressão. Por causa do estresse, para você aguentar o tranco, né? Está com um estresse grande, você tem que ter pressão para aguentar o tranco. Mas a cortisona, por outro lado, se ela fica muito tempo no corpo da pessoa, né? Ela começa a aumentar a retenção de líquido também, né? Então a pessoa engorda se ela tem a pressão alta por problema de estresse pelo cortisol. Né? Se esse estresse fica durante muito tempo, a pessoa começa a engordar. Começa a ter retenção de líquido aí, muito forte. E não é pelo mecanismo do rim por abandono, é por estresse, né? E o rim termina fechando, apoiando lá o corpo no processo de suportar o estresse dele, né? Então, toda vez que você toma muita cortisona, você engorda, né? Você engorda, o corpo incha, né? É uma proteção. Também? É uma proteção. Também? Ou não? É uma proteção. Não, é uma proteção. É uma proteção. Quando você está numa bagunça completa em termos de vida, em termos de estresse, problema, aí vem, aumenta o estresse, aumenta a cortisona, o teu corpo baixa a peteca, né? Baixa a peteca e todas as respostas automáticas de briga, ação, adrenalina, baixa também, né? E dá tempo para o corpo se recuperar, né? Resolver o estresse ou coisa parecida. Então, a colocação de hormônio, de cortisona no corpo, aumenta a pressão, aumenta a retenção do líquido. Para quem tem diabetes, aumenta a glicose também da diabetes, né? Aumenta a glicose. Porque se você está muito estressado, tem que ter energia no sangue para brigar. E energia no sangue é glicose. Então aumenta a glicose. Então o pessoal lá que tem diabetes, que é obrigado a tomar cortisona por causa de uma alergia que teve qualquer, toma lá um antialérgico, que normalmente tem cortisona, aumenta a glicose. O pessoal fica maluco que aumentou a glicose, né? Eu tinha controlado, agora aumentou cortisona, cara. A hora que passar a cortisona, a glicose baixa. Do remédio que ele tomou, baixa em um dia, ou em 5 dias, ou em 10 dias, ou em um mês, ou 2 meses, né? Então, a cortisona é uma proteção. Vamos baixar a bola. Tudo que é órgão do corpo, vamos baixar a bola, né? Aí o cara fica com glicose alta, gordão, né? Uhum. E que dicas que você dá para quem está nos ouvindo para ter um rumo, né, nessa busca pelo emagrecimento, porque você vê cirurgia bariátrica, dietas malucas, né? Dietas de moda. Eu sei porque eu sou a prova de que também eu fiz uma cirurgia bariátrica. E quando me senti abandonada, eu engordei 17 quilos após a cirurgia. Então eu emagreci, fiz todo o período, já tem 16 anos que eu fiz cirurgia. E agora, depois de uns 4 anos atrás, eu comecei, tive mudanças de cidade muito bruscas, e comecei a me sentir abandonada. Estava num estado muito diferente. E engordei 17 quilos. E agora, então... E agora voltando e estando também num relacionamento, me sentindo mais segura. E fazendo uso da água do mar e o banho de imersão na água salgada, os 17 quilos foram embora. Legal. É isso aí. Né? Então, você perguntou que direção que a gente deve dar para quem está ouvindo a gente tem problema de obesidade, né? Sim. É tratar com um terapeuta de germânica, né? De preferência, um que tenha foco nisso aí, né? Que tenha experiência nisso aí. Porque fazer bariátrica, na minha cabeça, é um assassinato, né? É cortar um pedaço do estômago da pessoa.
Tem pessoas que colocam um balão. Que doeu. Tem pessoas que colocam um balão no estômago e enchem o balão de forma que não cabe comida mais. Né? Então a pessoa sente fome, mas não pode comer. Bariátrica também. Ela sente uma fome enorme e não pode comer. Né? Então, se ela fechasse a boca e não comesse, ela sentiria a mesma fome. E não comeria. Emagreceria também. No meu caso, eu engordava sem comer. Sim, sempre. A redução de líquido. Né? Sem comer. Então, nesse caso... Embora tenha alguns ciclos de gostar de doce, tá. Né? A compulsão. Então, se você engordar sem comer, dá para dizer que você tirou um pedaço do estômago sem necessidade. Foi. Porque não era ali o problema. Não. De forma alguma. Eu brincava assim. Não é o estômago que tem que operar, é a cabeça. Mais ou menos isso. Não é sério? Mais ou menos isso. Não é o estômago culpado, não é ele o vilão. Claro que não. É muito pelo contrário. A nossa mente, a nossa emocional, todos esses conflitos que a gente faz, que causa tudo isso. Por isso que tem esse efeito sanfona, vai, volta. Fala um pouquinho do efeito sanfona antes de você dar as dicas finais. Por que acontece tanto efeito sanfona com as mulheres? Porque a linha de tratamento da obesidade na medicina tradicional, qual é? Dar remédio. Né? Fazer exercício. Dar dieta. Restringir a ingestão. Então a pessoa, quando faz isso, ela faz usando a força de vontade. Né? O tomar remédio é fácil. Então tem remédio lá que faz a fome passar. A fome passando, a pessoa não come. Não comendo, emagrece. Né? Só que esses remédios que fazem a fome passar têm efeitos colaterais também, como todo remédio tem. E se eu uso demais, os efeitos colaterais vão ser piores que os efeitos benéficos do remédio. E daí passa uma dieta restritiva, para a pessoa restringir a alimentação na base da força de vontade, que é uma coisa difícil de ficar usando a força de vontade 24 horas por dia. Né? Dá um clique na pessoa lá e a pessoa descamba e come boi inteiro. Né? E aí jogou fora um mês de dieta. Né? Acontece isso. Mas ela fica tentando. Então a medicina dá tentativas, né? Soluções que são tentativas de baixar o consumo de energia. Baixando o consumo abaixo do mínimo, a pessoa emagrece. Mas a causa continua lá. E a causa está lá no peito da pessoa. Né? Lá no coração da pessoa. Lá na mente da pessoa. Na parte emocional dela que está a causa. Então, se eu trato uma doença sem tratar a causa, quando termina o tratamento, a doença volta. Ela engorda de novo. Aí tenta outro regime, achando que o regime que ela fez não foi bom. Se ela emagreceu, foi bom. Né? O problema é que ela tem que manter o regime. Não pode parar. Eu tinha que tomar remédio. Então tem que continuar tomando remédio para fazer efeito. Então o motivo é esse. Né? Não trata a causa da obesidade. Então ela sempre vai voltar. Isso é o efeito sanfona. Resolvo na força bruta, emagreço, paro o tratamento e engordo. Faço na força bruta, emagreço, paro o tratamento e engordo. E por que eu paro o tratamento? Porque já estou magro. Né? Já não preciso mais, já resolvi o problema. E aí começa a comer de novo. Né? E engorda. Esse é o efeito sanfona. E o efeito sanfona bagunça completamente com a pele da pessoa. Né? Esse estica, contrai, termina arrebentando a pele, fazendo rugas. Né? Sim. Dilacerando a pele da pessoa, no fundo. Uma engordada e uma emagrecida, não tem problema. Duas, não tem. Mais umas 10 emagrecidas e engordadas fortes, deixa a pele destruída. Depois fica a pele flácida, fica a pele desidratada, cheia de rugas, e a pessoa fica reclamando, né? Que a vida é ruim. Né? Só que ela não agiu bem, ela não foi na causa dos problemas. Essa é a vantagem da medicina germânica. Né? A gente vai na causa dos problemas, sempre vai na causa. E na causa de qualquer doença. Né? Na causa de qualquer doença. Então é esse o recado que você deixa para o pessoal. Sim. Procura a Paty, que é especialista em medicina germânica, tem o foco em emagrecimento, e ela resolve isso. Né? Sem precisar tomar remédio,
sem precisar fazer dieta, né? Sem precisar fazer dieta, emagrece. Né? Sem tomar remédio, emagrece. Sem fazer bariátrica, emagrece. Essa é a vantagem, é muito mais simples, mais leve. Se tivesse conhecido da medicina germânica antes, não teria sofrido tanto. Claro. Esse é o que a medicina germânica traz para as pessoas, né? Menor sofrimento, melhores soluções. E soluções, não é contornos. Né? Não é tapar os sintomas. É soluções, resolve o problema e não tem problema. Daí pode comer quanto quiser. Né? Não vai engordar. Porque na hora de comer o suficiente, a pessoa para. Né? Não aguenta comer mais. O corpo sabe que tem que parar e para. E vai numa boa. Sim. Quando cura aqui, né? Libera o resto. O resto acompanha. Então, tá certo. Leôncio, eu agradeço muito a sua participação, toda a sua explicação, tudo que você nos entregou esta noite. Agradeço a todos que ficaram conosco até esse presente momento. Peço desculpa pelo eco, não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu prometo que na próxima vai ficar melhor. Desejo a todos uma ótima semana. E precisando, entrando, tendo alguma dúvida, o Leôncio está aí, eu estou aqui. Ele é o grande expert aqui. Eu só aprendi. Você é craque em medicina germânica também, Patrícia. Gratidão, Leôncio. Muita gratidão. Por tanto ensinamento. Obrigado pela oportunidade e uma boa noite para todos aí. Uma boa noite. Gratidão, boa noite a todos.